E nós estamos no estúdio com o nosso companheiro Vandir Ferreira, que é do setor de finanças dos sindicatos urbanitários do DF, e o principal assunto, além dessa macroeconomia, dessa nossa macroamérica, né, da conjuntura brasileira, nós vamos discutir os assuntos específicos que mexem com a nação Brasil, que é o setor hidrelétrico, né, a produção de energia para o país, que sem energia o país não anda, uma agulha não sai do lugar sem energia. Não é isso mesmo, Vandir? Exatamente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, com toda certeza, contribuindo com esclarecimentos. E a nossa conversa aqui agora mesmo, né? Você já teve um ao vivo aqui conosco e você falou que é tímido, né, diante das câmeras, mas eu não achei nem um pouco. Muito controle, muito controle. Eu achei que você saiu muito bem para a primeira vez ao vivo, né? Agora é a segunda vez ao vivo. Tenho certeza absoluta que o seu preparo para falar para nós como fazer a defesa desse setor elétrico brasileiro, que é valiosíssimo, né? Assim, eu não tenho a menor ideia, né? Esses dias eu estava vendo a matéria do Correio Brasiliense, entrei até lá no site lá da editora do Correio Brasiliense, Ana do B, que é minha amiga e tal, mas uma crítica bastante respeitosa. Falei assim, como que o PIB brasileiro pode estar caindo, né? Nossa água, nossa energia, nosso sol, nosso poder de fotossíntese, de produção. O país com autossuficiência, né? na segurança alimentar, na produção de energia. Isso só custar 4 trilhões e está caindo, né? Nós estamos ficando cada dia mais pobres. Aquela matéria assim, do terror econômico. Aí eu entrei lá sacaneando essas coisas. Falei, isso não pode acontecer. Né? Quanto é que vale esse nosso setor hidrelétrico no Brasil, que é um negócio fantástico, né? Olha, a imagem mais perfeita que vejo vale o nosso futuro. E quanto é que é o nosso futuro, né? Tudo o que você quiser fazer. A capacidade nossa, por nossa primazia de termos muita água, e a muita água não é aquela água que você fala assim, vou desperdiçar, eu serei algum dia cobiçado pela água que eu tenho. Isto é o nosso grande dilema hoje. O que fazermos com essa fartura que precisa ser controlada? Do ponto de vista da energia, da qualidade, da sustentação, da vida em si como um todo. Hoje, quando você fala assim, quanto custa um barril de petróleo? 32, 40 dólares, é mensurável. A custo do que se faz isto? Agora, quanto seria 1 litro d'água para quem tem sede? Qual o preço seria? Então, a imagem que a gente tem que fazer desse grande tesouro seria essa. Ou seja, então, falar assim, o Brasil tem a capacidade de ter uma matriz energética que 74% dela é pautada em energia renovável oriunda da água. Nós somos, por força dessa fartura, tecnologicamente o país mais bem desenvolvido com este perfil de produzir energia. Então, eu tenho a expertise técnica, eu tenho a fartura da água e eu preciso agora apenas saber controlar e conservá-la. Esse é o meu futuro. E tem também os trabalhadores do setor urbanitário, né, que é o seu sindicato, né, que está aqui conosco na tela fazendo essa discussão, que é o trabalhador que sabe fazer dessa água a energia que chega na casa das pessoas, que ela aperta um botão, a luz acende. Essa comodidade que as pessoas às vezes não percebem o quanto é complicado fazer essa facilidade. Quero luz, faça-se a luz. Clic, aperta-se um botão. Hoje até o fogão para acender o gás, né, ligar o fogo, mas se você acender o fogo, você precisa da energia. O fósforo já está abandonado, né? Mas a ideia básica é o seguinte, a energia que você consome agora, ela foi concebida há 20 anos atrás, ela foi confirmada há 10 e começou a ser feita há 5 anos atrás. Então, o que você gasta hoje, o que você consome hoje, ela teve que ser pensada, concebida com toda a estrutura de suporte. A parte ambiental, a parte de distribuição, a parte de consumo, a parte de que preço seria o mais viável. E, claro, quem faz isso? É o trabalhador. É o trabalhador que submete a condições, às vezes, em função do ato mercadológico, tenho que fazer mais barato. E o ato comercial disto, às vezes, é ferrenho.
suprime vidas, oferece a trabalhadores uma condição de trabalho inadequada, mesmo com toda a legislação que nós temos, isso, e é muito boa, mas a esperteza para fazer esses desvios acontece muito. Então, e nós temos verdadeiros heróis trabalhando para fazer essa energia a um dedo de distância. Clect! Joga nas bolsas de valor, no sistema financeiro, e a energia vira commodity, e o trabalhador vira um escravo desse serviço para poder fazer uma boa prestação de serviço no setor hidrelétrico brasileiro. A concepção mais adequada é o valor desse trabalho no contexto do preço final é muito pouco apreciado, ou seja, tem um preço reduzido. Quando você olha um balanço de uma empresa de energia, você vê lá as condições de número, produção de energia e tudo mais, mas e o pessoal? Você vê lá 3%, exagerando 4% do custo. O lucro todinho, que essa força de trabalho agrega à energia, não se traduz em bem-estar, em salários melhores, em reconhecimento do bom serviço. Dificilmente. Um balancete de uma empresa é extremamente frio e não traduz a realidade. E seria bem pior sem os sindicatos, sem essa luta do dia a dia, que aí a gente entrando mais na questão, né, específica do sindicalismo. Nós estamos conversando com o Vandir Ferreira, né, nosso grande companheiro, colega, um sindicato que está permanentemente dentro dessa TV comunitária de Brasília, que financia esse canal de televisão, né? É importante que se diga isso, e que está presente aqui conosco hoje nesse programa TV Urbanitários para discutir esse setor elétrico, a importância dele para o Brasil enquanto estrutura, enquanto empresa, enquanto corpo de trabalhadores. Esse modelo, essa concepção toda está em risco. Vocês fizeram a manifestação esses dias na porta do Ministério de Minas e Energia e também na porta do Palácio do Planalto, contra o PL 55 do Tasso Gereissati, né, que está no Senado Federal, dentro já do plenário, nem passou pelas comissões, aquelas gambiarras lá contra o trabalhador e contra as nossas empresas estatais, chamado de Estatuto das Estatais, mas na verdade é um projeto que propõe a privatização completa desse setor, né, a retirada do governo, do povo brasileiro, de ser o dono desse nosso patrimônio. Como se houver essa defesa desse patrimônio, né, e também a permanência dele em poder do Estado e do povo brasileiro? Quando você interpreta esse PL 555, ele é muito claramente uma espécie de estrangulamento do setor. Quando um senador da República, que recebeu votos e tem um viés que é, vamos dizer assim, mercantilista, e que oferece como propostas, empresas de Estado não poderão mais fazer concurso público. Empresas de Estado serão obrigadas a vender o seu patrimônio, transformando ações preferenciais em ações ordinárias com direito a voto. Isso nada mais é do que entregar um patrimônio que o povo brasileiro construiu para seu benefício em nome de pessoas que têm um interesse econômico. A avalanche da possibilidade em relação ao último incidente de venda daquelas usinas da Chesp de São Paulo, da CEMIG, da Copel, onde quem ganhou? Quem tinha o dinheiro. Qual o compromisso? Fazer lucro. Quem ganhou? Quem foi que teve o maior lance de valores que não vale o que está ali? Chineses. Estamos transformando a nossa energia, a nossa água, numa commodity para empresas internacionais. Agora, você acredita efetivamente que o ato de produção será o mesmo? Não. Do lucro, com toda certeza, mais que usado. Agora, a produção será o estrangulamento do trabalhador, oferecendo jornadas maiores, condição de segurança no trabalho, condições de uma disputa gigantesca em relação a ganhos salariais ou reconhecimento dessas forças de trabalho, não vão ocorrer mais. O interesse deles qual vai ser? Lucro, lucro, lucro. Sempre lucro, né? Mas esse projeto, aqui, segundo o documento produzido pelos sindicatos urbanitários, né, junto com o CNE, né, Conselho das... Confederação Nacional dos Eletricitários. Conselho Nacional dos Eletricitários, CNE, aponta para o risco também
da privatização das outras grandes empresas brasileiras, né? Além do setor elétrico, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o BNDES. Né? No caso em específico da Caixa Econômica, que é o sustentáculo de vários programas sociais do governo, na proposta original do PL 55, era abrir o capital. Hoje ela não é uma empresa de capital aberto. Então, programas como Minha Casa Minha Vida virariam que é hoje um ato de fomento social, no interesse de um capital que o acionista manda, vou botar dinheiro para não ter retorno só porque pobres não podem comprar a sua casa? Bolsa Família também, déficit sem miséria, tudo passa pela Caixa. Tudo passa pela Caixa. Então, a ferramenta de ter essas ações proativas de resgates sociais estariam compromissadas. Por quê? Quem vai mandar é o acionista. E o acionista só quer uma coisa? Lucro, quer dormir e acordar rico. Faz parte da tese do capitalismo. Só que, no contraponto desta tese, tem a quem eu vou explorar. E aí a gente cai naquela concepção de Estado. Quando abriu o programa aqui, eu falei, né? A Cristina Kirchner perdeu as eleições lá na Argentina para o Macri, que é um boyzinho, um cara que sempre foi bom vivant, né? Vinculado à mídia, que sempre apoiou a ditadura sangrenta argentina, inclusive o Clarín, que pertence à Dona Noble. A Noble tem 2 filhos que são crianças que foram sequestradas de mortos desaparecidos da ditadura militar na Argentina. E ela diz que encontrou as crianças no jardim da mansão dela. Lindo, né? Dona de mídia, a principal mídia da Argentina, o Clarín. E o retrocesso também de política de Estado, mas na Argentina não havia ainda o controle do Estado, né? Ao contrário, hoje tem um controle do Estado ainda pelo governo Maduro, lá na Venezuela. Perdeu a Câmara Federal, que lá é unicameral, não tem Senado. Tem 2 terços lá de 164 parlamentares, perdeu feio as eleições. Quer dizer, a direita avançando sobre os avanços progressistas na América. E esse risco no Brasil em 2018 é um risco que o sindicato já está levando em conta. Com certeza. As nossas perspectivas, mesmo que nós tenhamos um governo hoje ainda questionado sob a ótica de um terceiro turno, que é isso que não acabou, né? Que não acabou e nunca vai acabar, porque o interesse é o desgaste, oferecer o ato de entendimento do que está sendo feito foi tudo errado. Aí eu pergunto, errado para quem? Alguém vai achar errado. E muitos acharam que era certo. E quem é que está falando que está tudo errado? É a mídia golpista. Né? Exatamente. Quando você olha para quem é esse interlocutor do que tudo está errado, tem nome e tem motivo. É financeiro. Então, a perspectiva nossa nesses próximos 2 anos, 3 anos agora em relação a isso, é promover esse resgate. Tornar transparente de que patrão não defende interesse do trabalhador. Patrão, grande sociedade, grande fortuna, não defende o chamado salvaguarda de vidas e resgates sociais de ninguém que ganhe abaixo de 10 salários mínimos. É mão de obra para ser explorada. Essa é uma tese. E não sei o que eu estou falando, não. Eles defendem isso com uma lógica que você, se não tomar cuidado, entende que é certa. Salário mínimo, promover um aumento de 11,7% do salário mínimo é um abuso. É inviabilizar qualquer empresa do Brasil. Sendo que, na Constituinte, foi aprovado um referencial de um salário mínimo, que hoje, conforme o Diese, seria de R$ 2.700. A evolução entre o que foi há 14 anos atrás e agora é nítida. Pode ser pouco, mas é um caminho de crescimento. Você vê a UNB, né? A Universidade de Brasília agora de 2.000 vagas, 780 em Brasília foram para a escola pública, né? Parabéns ao Simples, sindicatos dos professores, aos professores, aos estudantes. Enfim, no Brasil, a classe média mais baixa, o pobre, está vendo que Deus não é a solução, né? Eu sou ateu, posso falar isso. Outras pessoas não vão falar isso, mas eu posso. Eu sou ateu. Eu acho que só há 3 soluções para a gente pobre. É estudar, estudar e estudar. Né? E acreditar que existe futuro. Você pode ter certeza, porque se você não construir isso, você se acomoda, porque o discurso deles é
extremamente rebaixante a qualquer um. Ou seja, ser negro nesse Brasil, ser pobre, significa não ter futuro. E esses últimos 12, 14 anos têm mostrado que é possível outra realidade. É possível dividir renda, né? Com justiça. A condição de você ver um aeroporto cheio e ver uma madame, antigamente não era assim. É. Essa imagem rodou, virou meme na internet, mas era essa imagem. Nós, trabalhadores, não tínhamos esse direito. Você vê que foram 120 milhões de passageiros, né, em 2015. Brasília agora é o segundo maior polo de translado, de eu estava lá em Florianópolis, na praia, lá eu vi as pessoas, né, assim, gente que estava na praia, não era elite, entendeu? E falando que o Brasil está em crise, não sei o quê, tem 70 milhões de turistas internos brasileiros viajando o Brasil em dezembro, janeiro. Como é que eles moldam uma crise? Como é que eu entendo isso, né? Eu falo que está ruim, você escuta que está ruim e você escuta o meu argumento. Qual é o meu argumento? Olha, a gasolina está cara. Está vendo? Ontem era tanto, hoje é tanto. Só que ele esquece que há 10 anos atrás era muito mais caro. Mas não precisa saber referência história que é da semana passada. A minha condição, olha, está cara porque o petróleo baixou e eu não baixei aqui. Mas quando você interpreta que gasolina, ou petróleo, ou combustíveis são uma ferramenta até de controle social, você entende que o Estado tem a obrigação de fazer isso. É obrigação dele fazer isso. Assim como elevar o salário mínimo. Ou seja, fazer o rateio da riqueza usando a ferramenta do salário mínimo ainda baixo é uma maneira de distribuir renda. Só que quando eu conquistei recentemente o direito de não ter o último bastião de escravidão no Brasil, as empregadas domésticas, qual foi as manchetes que saíram? Estão acabando a categoria de empregada doméstica do Brasil. Mas o outro viés de fazer o resgate, de dar reconhecimento para a profissão, passou à margem da grande mídia. Em Brasília, nos últimos 13 anos, você pegar a pesquisa do Diese, pesquisa de emprego e desemprego, eram 100 mil domésticas há um tempo atrás. Caiu para 79 mil. Quer dizer, porque o povo negro que vai... o único emprego que tinha no mercado para ele, de trabalhador doméstico, encontrou outra opção. Foi estudar, foi virar doutor, né? Virar médico. Pôde sonhar com isto, né? Pois está fazendo faculdade, vai se virar, né? E é indigno, tem a oportunidade, né? Ou seja, a eu inclusão, não tenho mais acesso à empregada doméstica porque a Dilma, o Lula, deram condições deles estudarem. Então, e a Globo passou o filme esses dias, né? Que horas ela volta, né? Sobre um filme muito interessante, exatamente. A filha da empregada faz o vestibular na Federal de São Paulo, passa para arquitetura e o filho da patroa não passa. E a maior crítica daquele filme era assim... E a Petrobras financia o cinema nacional, né? Cine Brasil, isso mesmo. Ela tem uma grande fomentadoras e isso é criticado. Não pode. Não pode. Isso é um desperdício. Eu, acionista minoritário da Petrobras, não posso admitir que isso ocorra. A gente muda assunto, né? Mas começa falando do setor da área, mas a gente estava falando nessas ameaças e nós estamos com 2 ameaças concretas aí que parece que o setor que planeja, né, a privatização já disse aí que a SEB, se não botar energia lá em Marte, ela vai ser privatizada, já querem privatizar a CELG aqui do Goiás. Né? A CELG está com um calendário que até 8 de março ela deve ter seu capital, que já está aberto, entregue a terceiros, vendido a terceiros. E nada de Estado mais, o Estado de Goiás, não vai mandar mais nada, ou vai privatizar 51%? A gente não tem nem a noção. O que foi aprovado permite vender tudo. Pode ser que daqui com uma pressãozinha ali, reduz alguma coisa, mas hoje o que passou não serei mais uma empresa de Estado. Tenho essa liberdade. O bom senso não é uma coisa que se persiga nesse ambiente tão comercial. A pressão popular pode dar resultado, né? Você vê o Alckmin lá em São Paulo, deu porrada em estudante, os estudantes ocuparam as escolas, ele queria fechar 290 escolas. E o Brasil precisando de educação, né? O que a mídia não colocou era apenas, vou fechar tantas escolas para requalificar a distribuição dos alunos.
Agora, ninguém perguntou o que seria feito com os prédios das escolas. 16 deles seriam vendidos para virar shopping ou coisa parecida. São desmontados. Ou para a igreja, né? Igreja evangélica. Então, é essa a perspectiva de um Estado que pensa no ato exclusivamente comercial. Aqui em Brasília a pressão é muito grande para privatizar os terrenos dessas escolas, que as escolas têm uns terrenos valiosos, né? A Eurídice Brito já tinha até conseguido, quase fez isso, né? Ela foi uma das principais vertentes a propor que escolas que estavam com um declínio da capacidade de atrair novos alunos, porque é natural, ou seja, a chamada consolidação urbana, a população próxima que se consolida vai envelhecendo, a necessidade de escolas vão diminuindo, mas você deveria oferecer outro tipo de estágio. Então, uma escola como a 308 Sul histórica em Brasília, ela sofreu naquela época a ameaça de ser desconstituída, porque o nível vinha num declínio de presença de alunos da micro-região. E qual foi a saída muito criativa da diretora na época? Não, vamos abrir aqui para que filhas dos porteiros, das empregadas domésticas possam estudar aqui. Voltou a crescer. Ou seja, ter o destino da escola próximo do local de trabalho da mãe e do pai. Uhum. O que era um declínio que tinha capacidade para 600 e poucos alunos por turnos, estava na faixa de 240. Quando voltou essa possibilidade, ela é reconhecida como uma boa escola, cresceu de novo. Criatividade. Essa é a única arma que a gente tem contra esse comportamento tão comercial. É possível, por exemplo, pensando aqui, né, enquanto você estava me falando, se achar um deputado distrital valente, né, por exemplo, apresentar um projeto de lei na Câmara Distrital para que a SEB seja transformada numa empresa pública estratégica para a capital da República, até para a segurança nacional, e de ser proibida, portanto, de qualquer ameaça de privatização. Porque se privatizar a SEB para a capital da República e quiser dar um golpe, vai lá na SEB, tira a energia, né? Acaba o telefone, acaba a internet, acaba tudo. Computadores. Eu não consigo vislumbrar a possibilidade que uma ação oriunda do nosso legislativo conseguiria isso. Primeiro que seria 1 de 24. O antagonismo que nós temos no atual perfil da Câmara não permitiria isto. Tem uma questão de abrangência também. Uma lei local não pode interferir num ato de concessão federal, que seria o caso da SEB. Então, a melhor estratégia que nós temos que fazer é garantir que a SEB, que é uma empresa que está baseada num estado rico por quê? Tem um PIB alto, tem uma população concentrada, as pessoas aqui pagam a conta de luz, a condição de assistência usando energia como resgate social é mínima. A condição de gasto existe, mas em relação à região amazônica é ínfima. É mínima. Então, quer dizer, é uma empresa que tem todo o potencial de atender um consumidor que pode pagar. Isso é condição, até pela ótica do ato capitalista, adequado. O que nós temos é que fortalecer que agentes externos, a gestão da empresa, não interfiram para que dinheiros, facilidades, disponibilidade sejam usados em atos de desvio. Como no passado foi. Uhum. Governadores anteriores que tinham tutela sobre a empresa fizeram verdadeiros escalabros com a gestão da empresa. Isso é o mais temerário. É enfraquecer a empresa, precarizar e privatizar, o caminho, né? Porque a imagem é a seguinte, se o Estado não faz bem, tem quem faça. E vai fazer mais barato. Até que ponto? Até o momento da compra. Depois, faz parte da parceria na privatização, me garanta os meus aumentos futuros. Quem vai pagar a conta? O consumidor final. A nossa energia da SEB vem de Furnas. Grande parte. Porque tem uma notícia que eu tirei hoje do site, que essa notícia é até quente, né, de ontem, que a Eletrobras nega operação para abertura do capital de Furnas. Olha, quem quiser ler essas matérias que eu tenho aqui na mão, tudo, nós vamos botar aí na sua frente, na sua tela, www.urbanitariosdf.org.br. Né? Mas isso aqui é uma boa notícia, né? Observa só, sob a ótica de que a empresa Furnas, que é uma subsidiária da holding Eletrobras,
É muito importante, porque a intenção que nasceu era que 49% do capital da maior empresa estatal de energia seria entregue a leilão, das ações, do que fosse, né? Então, quando você vê uma notícia como essa, já é um ato de que o Estado ainda consegue fazer o contraponto. Não sei até quando, porque o lucro disponibilizado no setor elétrico de Estado sempre será um atrativo para a especulação comercial, sempre será. Vandir Ferreira, diretor dos sindicatos urbanitários do DF, né? Uma pessoa que compreende, entende, tem na cabeça a história das nossas hidrelétricas, do nosso setor elétrico, da nossa produção de energia, e nós somos soberanos nessa produção de energia, né? Não precisamos importar energia da América para nos sustentar. Temos essa facilidade. E essa energia também não pode ser empacotada, botar em barril e vender lá para fora, ela tem que ficar aqui dentro, né, do nosso sistema. Então, nós conversamos bastante com ele aqui, estamos fazendo a defesa das empresas estatais do nosso setor e que se mantenha assim em nome do Estado e em nome do povo brasileiro, que afinal é o dono do Estado do Brasil. Então, Vandir, o seu recado final aí para quem está nos assistindo hoje ao vivo e para quem vai estar vendo depois nas reprises. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, né? Mas efetivamente o que nós estamos acreditar é o seguinte: o Brasil tem futuro. E grande parte desse futuro depende do nosso setor elétrico, porque isso é um produto exclusivamente nacional. As nossas riquezas, disponibilidade de água, de sol, de vento, são nossos, não existe em outro local. Essa é a nossa riqueza. Que tenhamos, então, o direito de explorá-las para o nosso bem futuro, sermos uma nação forte e soberana no mundo. Isso que é o mais importante. E também o mais importante é que o sindicato está de parabéns, a gente agradece muito a parceria, por vocês estarem aqui conosco na direção desse canal, né, fazendo essa contra-informação, porque até sem ela, eu acho que o grande pecado do Partido dos Trabalhadores, de estar no poder há tantos anos, é de não saber, não soube e ainda não faz a contra-informação. Você vem aqui para essa sociedade, a Roberta acabou de chegar aqui, vai ter mais um outro programa, né, da TV Urbanitários aqui conosco. Daqui a pouco tem bancários e na nossa tela tem aí sindicatos professores, bancários, contadores de história, o povo da contracorrente, quer dizer, um monte de cabeça aqui dentro fazendo essa contra-informação para o povo em Brasília saber o que se passa realmente, desmontando, né, essa nossa conjuntura nacional e internacional. Então, para você que está nos assistindo, foi ao ar mais um programa TV Urbanitários. Nós conversamos com o Vandir Ferreira, que é diretor do Sindicato Setor de Finanças. E continue aqui na TV Comunitária de Brasília, que é um canal de luta que você sabe que você pode acreditar nas nossas informações. Afinal, a gente trabalha com conteúdo. Então, um grande abraço para você e continue aqui na nossa tela.